And action! Então vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque além da gente falar por que eu não opero quem não toma finasterida, nós já vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas sobre finasterida. Então o vídeo poderia também se chamar Finasterida, saiba tudo sobre. Esse vídeo não vai focar em efeitos colaterais, nós vamos focar isso no próximo vídeo, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar do básico. Existem dois tipos de fios de cabelo na cabeça de todas as pessoas. O fio que contém o código genético para calvície e o fio que não contém o código genético para calvície. Então isso mesmo, a calvície não está em você ou no seu couro cabeludo, mas sim em cada fio. O fio que é não para calvície, ele completa um ciclo, geralmente a cada 21 dias, e cai grosso. É o que você vê na escova, no ralo. Então não se preocupe com esses fios porque eles estão sendo repostos. Já o fio para calvície, ele sofre um tipo de queda diferente, ele vai sofrendo o que a gente chama de miniaturização. É uma atrofia progressiva do fio. E a finasterida atua no couro cabeludo bloqueando a ação da enzima 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável por transformar a testosterona em dihidrotestosterona, que é o hormônio que causa esse afinamento dos fios. Então, a finasterida não é um hormônio, e sim um bloqueador da transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Ela foi descoberta no fim da década de 90 com o nome de Proscar, que era um tratamento que foi desenvolvido para o câncer prostático benigno, a hiperplasia prostática benigna, na dosagem de 5 miligramas. E descobriu-se acidentalmente que ela causava esse efeito benéfico no cabelo. Descobriram então um super efeito da finasterida, que não estava sendo nem aventado, e aí começaram a pensar, mas será que precisa de 5 miligramas para o cabelo? Diminuíram para 4 miligramas, não funcionou mais para a próstata, mas funcionou para o cabelo. 3, 2, 1, meio já não funcionou para o cabelo. Então 1 miligrama é a dose mínima para que se tenha o efeito benéfico da calvície androgenética. A finasterida não vai funcionar para sempre, porque os pacientes perguntam, então Dr. Ruston, eu vou ter que tomar para sempre? Não. Se não, pense comigo, todo mundo tomaria finasterida dos 18 até os 80 anos e nós não teríamos calvos na face da Terra. Então ela serve para, olha o verbo, retardar a evolução da calvície e engrossar os fios. É muito comum a gente ver aqui na clínica dois irmãos que têm o mesmo perfil genético. Um tomou finasterida há 20 anos, o outro não. E o que não tomou está com uma calvície muito mais avançada. Mas ela não muda o seu padrão final de calvície. Ela apenas retarda, mas retarda em 10, 20 anos essa evolução, em alguns casos. Ela atua melhor na região da coroa, em segundo lugar na região central e menos na frente. E o funcionamento da finasterida está ligado diretamente à fase de miniaturização do fio. Se o fio estiver já na fase final de atrofia, ela não vai funcionar bem. E se o fio estiver na fase intermediária, ela vai segurar. E se ele estiver na fase inicial, ela vai engrossar. Então vamos lá. A pergunta que todo mundo quer saber. Por que eu não opero quem não toma finasterida? A frase, na verdade, deveria ser assim. Por que eu não opero quem não toma finasterida e que a calvície não está estável? Porque se a calvície estiver estável, eu opero. E quem está estável? Uma minoria muito pequena de pacientes. Por exemplo, quem já perdeu tudo que tinha para perder, aquelas calvícies extensas que já estão estabilizadas, ou, por exemplo, quem quer diminuir uma entrada, mas não tem histórico genético de calvície. Enfim, aquele que a piscina não está vazando e que representa aqui na clínica, no máximo 1% dos pacientes. Mas mesmo nesses casos em que a calvície teoricamente está estabilizada, muitas vezes eu prescrevo a finasterida. Pois, como a gente disse, ela engrossa o cabelo. E engrossando o cabelo aqui, nós conseguimos não apenas retirar mais folículos, mas conseguimos um efeito de cobertura maior. E muitas vezes a calvície já evoluiu, ou seja, o paciente já perdeu o que tinha para perder, mas a área calva ainda está expandindo. Porque existem duas formas da calvície evoluir. Você tem 100 fios de cabelo aqui. No outro ano você volta e tem 50. Você vê mais o fundo do couro cabeludo. Depois 25, você vê mais ainda. Essa é uma forma. A segunda é você ter uma clareira na floresta. Alguém põe fogo e essa clareira vai se expandindo. Nesse momento você está perdendo dos dois lados, porque a clareira está ficando cada vez maior e a área que vai doar cada vez menor. Então, mesmo para calvícies extensas, eu tento um pouco a finasterida, porque muitas vezes ela ajuda a fechar
e diminuir o diâmetro dessa coroa. Imaginem, por exemplo, um pedaço da floresta amazônica ou do Pantanal que esteja pegando fogo, tá? Em que sofreu uma queimada, um incêndio. E você ainda está com cinzas, ainda está fumegante. O que você acha que é melhor? Sairmos fazendo imediatamente um replantio ou jogar água, adubo, irrigar, adubo, ver o que refloresce e depois plantar? E até mesmo o tratamento clínico por alguns meses nos permite observar o comportamento da calvície daquele paciente, que é diferente de outro paciente. Nos permite observar em que áreas o tratamento clínico está funcionando, em que áreas não está funcionando, como está sendo essa evolução. Mas os pacientes querem que a gente aja de forma imediatista. E aí sim, depois de conseguirmos tudo que a gente pode conseguir com o tratamento clínico e ver o que o adubo fez, o adubo número 1, que é o mais eficaz, que é a finasterida, e melhorarmos o máximo que pudermos aquela região e estabilizarmos a queda, aí sim nós partimos para a cirurgia. Nós vamos ver alguns exemplos de tratamento apenas com finasterida 1 mg por 6 meses, antes de partirmos para a cirurgia. Vejam que há uma melhora até da área doadora. Visto esses exemplos espetaculares, repito, de apenas finasterida 1 mg 6 meses, e por que apenas finasterida? Porque se nós jogarmos 5 adubos, 2 ou 3, nós vamos ficar sem saber qual adubo funcionou. Por isso aqui a gente sempre começa com a finasterida, que é o mais eficaz, vê o que ela faz, traz de benefício e aí agregamos outra coisa. E aí depois de ver esse vídeo que prova para vocês o efeito maravilhoso da finasterida, nós nos perguntamos por que muitos médicos não fazem isso, Dr. Houston? Em primeiro lugar, volte num vídeo nosso chamado Fake News, que vai explicar muito bem em detalhe por que isso acontece. Basicamente, número 1, porque esse tratamento clínico vai demorar no mínimo 6 meses. E nesses 6 meses, o paciente pode se perder perante tantas ofertas que existem por aí, de profissionais que falam, quer tomar? Toma, não quer? Não toma. Não estão pensando daqui 10, 15, 20 anos, estão pensando de forma imediatista, estão pensando em trocar enxerto por dinheiro e topa tudo por dinheiro, e é isso aí. Em segundo lugar, esse paciente quando voltar provavelmente precisará de um número menor de unidades foliculares. Então o médico pode perder o paciente, vai postergar uma cirurgia por 6 meses e talvez tenha que cobrar menos, porque ele vai usar menos folículos. Mas isso é muito importante, já que a fonte doadora é finita e esgotável. Mas vamos ver o contrário, pacientes que não tomaram a finasterida e como e quanto a calvície evoluiu desses pacientes. Até mesmo pacientes mais velhos, pacientes às vezes com 50 anos e que dizem assim, minha calvície já estabilizou, já está estável. Vamos ver? Então, como vocês puderam ver, mesmo nas calvícies mais evoluídas, a calvície pode evoluir ainda mais, aumentar a área. E aqui alguns pacientes que tomaram a finasterida obtiveram melhora significativa em alguns meses e depois resolveram parar por conta própria. Vejam a progressão rápida após a parada da finasterida. E depois da cirurgia, Dr. Houston, eu posso parar com a finasterida? É uma pergunta muito comum. Não pode! Nós enchemos a sua piscina, então é mais importante ainda vedar o ralo, porque senão os não transplantados, vão cair. É a história da piscina e do ralo, e nós não vamos conseguir manter essa piscina cheia. Então o perfeito é o tratamento cirúrgico e clínico andando concomitantemente. Vejam alguns exemplos de pacientes que operaram,
tomaram finasterida e depois resolveram parar. Vejam esse caso, por exemplo, que eu estou mostrando aqui agora. Esse paciente era um paciente jovem que fez tratamento clínico e operou. Na foto vocês podem ver o resultado espetacular da cirurgia dele. E depois ele continuou com o tratamento clínico por 5 anos, quando então ele resolveu por conta própria parar. E veja o que aconteceu após apenas 1 ano em que ele interrompeu o tratamento com a finasterida. Isso iria acontecer no futuro? Iria, mas em vez de termos que fazer uma cirurgia nova em 5 anos, nós teríamos que fazer essa cirurgia daqui 10, 20 anos talvez. E é uma coisa que a gente vê muito aqui na clínica. O paciente que obteve um resultado muito bom e por conta própria, depois de algum tempo, se perdeu dos retornos clínicos, por isso é importante o acompanhamento clínico, resolveu por conta própria parar. Outra coisa que é importante lembrar é, mas então eu só tenho cabelo transplantado, eu não preciso mais tomar finasterida? Precisa, porque a finasterida engrossa o calibre do fio. Depois de uma certa idade, existe uma coisa que se chama alopécia senil, que é o afinamento dos fios. Então, mesmo pessoas não calvas, após 60 anos, por aí, você vai começar a ver mais o fundo do couro cabeludo. E a finasterida vai ajudar a manter esse calibre do fio. Então, gente, resumindo, se você quer um resultado espetacular, como esses aqui, por favor, tome finasterida. Entenda que a calvície é uma condição. Ela não é uma patologia, ninguém vai morrer de calvície, mas ela é uma condição. Então, se você tem pressão alta, você tem que tomar remédio da pressão alta. Se um dia você fizer ginástica, dieta e a sua pressão normalizar, você para. Se você tem diabetes, você tem que tomar remédio de diabetes. Se você tem calvície, você tem que tomar remédio da calvície até que ela aconteça. Então, eu terei que tomar a vida inteira, Dr. Huston? Repito, não. Senão todo mundo tomaria finasterida dos 18 aos 80 e nós não teríamos calvos na face da Terra. Mas você vai ter que tomar até que ela funcione para você. Como é que o tratamento clínico evolui? O que acontece depois que a finasterida para de funcionar, Dr. Huston? Geralmente nós aumentamos um pouquinho a dose dela para 1,5 ou 2. Depois que isso passa a não funcionar, nós vamos para a dutasterida, que é um upgrade da finasterida, e podemos usar concomitantemente minoxidil oral ou outras terapias clínicas, mas sempre começando com a finasterida, que é o Tom Cruise do seu filme. Mas para saber se está indicada a finasterida para o seu caso ou não, se é uma calvície androgenética e etc., apenas passando numa avaliação, em uma consulta, em que nós fazemos um exame que se chama tricoscopia, em que nós descobrimos se a sua calvície é androgenética, qual o grau dela, fazemos fotografias macro e microscópicas. E espero que vocês com esse vídeo tenham entendido que isso então não é uma postura minha, autoritária do Dr. Huston, arrogante. Eu apenas prefiro não encher piscinas que estão vazando, já que o reservatório de água para repor essa água que vai vazar é finito e esgotável. Espero que vocês tenham compreendido essa postura, que eu adoto aqui na clínica, e quanto aos efeitos colaterais nós vamos discutir no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.